Oi meninas, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam tranquilo, que estejam aproveitando, né, a quarentena. Sei que são dias difíceis, sei que é complicado, sei que às vezes o computador não te ajuda, o celular não ajuda, mas vamos manter a paciência, vamos manter a fé, vamos manter a tranquilidade, vamos fazendo os trabalhos avaliativos, qualquer coisa que tiver dúvida, que não entendeu na nossa videoaula, venha, faça, chama no WhatsApp, estou ali sempre, né? Às vezes demora um pouquinho para responder, mas sempre respondo você. E aí vão fazendo, vão aproveitar para ler nosso livro literário, que a gente já falou sobre ele, Os Donos da Rua, né? Hoje eu vou falar um pouquinho dele também. E hoje eu vou trazer para vocês aqui o artigo de opinião e o livro literário Os Donos da Rua. Então, eu espero que vocês gostem dessa aula, porque essa aula de artigo de opinião é muito importante. Então, vem comigo. Primeiro, vamos pensar. Nós estamos aqui no módulo 2 do livro de língua portuguesa, na página 47, tá? Então, a primeira coisa que vamos pensar. Gente, um texto de opinião, um artigo de opinião, ele fala o quê? Que ele vai me dar o quê? A minha opinião. Porém, gente, não pode ser apenas isso. Eu acho isso. Para começar, corta, cortou, caneta vermelha. Eu acho é para você usar na fala, com seus amigos, com pessoas íntimas sua, ou para procurar um objeto ou alguém que você esteja procurando. Achar, né? Então, vamos direitinho na palavra, na etimologia da palavra. Achar é para procurar alguma coisa. Então, você não acha nada. No texto de opinião, você tem certeza, você crê, eu creio, eu acredito que, em minha opinião, de acordo, segundo o autor fulano de tal, e você vai construindo o seu argumento. Por favor, sem argumentar não tem como. Então, esquece eu acho da sua vida. Você vai argumentar. E como a gente argumenta? Professora, mas é minha opinião. Sim, mas você tem que levantar argumentos. Nós vamos ver algumas formas de argumento lá para frente, ok? É a senhora falar sim ou não. Concorda com isso? Sim ou não? Não, não é assim. Sim ou não justifica as suas respostas. Então, tem todo um leque que nós vamos abrir agora sobre o artigo de opinião, que vocês vão escrever e vão escrever muito e muito bem. Então, vamos lá. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Olha o argumento aqui, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Ou seja, você vai ter um tema. Prof, o que é um tema? Por exemplo, se eu falava assim, meninos, façam um artigo de opinião sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre a quarentena. Isso é um tema, que é diferente de título, nós vamos ver mais para frente. Vamos focar agora na argumentação. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar, persuadir o leitor sobre um assunto. Gente, não é apenas falar, eu escrevi a minha opinião sobre isso e argumentei, pronto. Você tem que ter um senso crítico, você tem que fazer uma maneira de colocar no seu artigo de opinião, no seu texto de opinião, que assim que o leitor pega o seu texto e fala, nossa, igualzinho, igual às ideias que eu penso, você vai persuadir, você vai seduzir para que seu texto seja o melhor, que a sua opinião seja a melhor e a mais certa. Mas para fazer isso, você não pode impor, você vai ter que construir ao longo do texto, na introdução, no desenvolvimento, no argumento a favor, no argumento contra, até chegar na conclusão. Para quando chegar na conclusão, a pessoa falar assim, o leitor, nossa, eu penso igualzinho o fulano de tal que fez o texto, o autor do texto, entenderam? Lembra, você não está fazendo o texto para você, você sempre está fazendo um texto para o leitor. Eu estou fazendo o texto para a professora. Não, você não está fazendo o texto para mim. Você está fazendo o texto para o mundo, para vários leitores. Então, tem que se persuadir o leitor,
tá? Tem que encantar, tem que informar, tem que trazer dados, informações, doutores, pós-doc sobre aquele assunto. Esquece o achismo lá do Facebook, do Instagram, das redes sociais. É importante? Sim. É um meio de comunicação? Sim. Mas não tem que ser só isso. Você tem que pesquisar, você tem que ouvir pessoas. Quando eu falo pós-doc, doutores, professor, só quer que eu veja um médico sobre isso? Não. Doutor é quem tem doutorado. Então, que estudou, fez a faculdade, fez ensino fundamental, médio, faculdade, residência ou pós-graduação, mestrado, e depois ele fez o doutorado e tem o pós-doutorado. Então, assim, é uma pessoa que pesquisou muito, que estudou muito e determinado assunto ela sabe melhor do que ninguém, ok? Mas mesmo ela sabendo melhor do que ninguém, você pode embasar a sua opinião, o seu argumento, junto com o dela, segundo o doutor fulano, ou segundo a Universidade Federal de Goiás, ou segundo a USP, de acordo com os dados do IBGE, de acordo com os dados da pesquisa de tal jornal, entenderam? Então, assim, são tudo embasado. Então, na verdade, o artigo de opinião também pode ser um texto que você investiga primeiro o tema que você vai falar, sabe bem dele, e depois você faz o texto. E, logicamente, você sempre tem que dar uma opinião contra o assunto. Se você é a favor a determinado assunto, você tem que apresentar um argumento contra. Porque aí mostra a dualidade do seu texto, mostra que o seu texto é equilibrado e ainda faz aquele jogo com o leitor. Depois o contra e o favor. Lógico que você vai trazer mais argumentos ao seu favor, a favor da sua ideia. Mas sempre tem que levar algum argumento contra ou a favor. Outro detalhe, não deve colocar meus argumentos contra, meus argumentos a favor. Não precisa. No decorrer do texto, vai aparecendo e você vai escrevendo na forma que o leitor ele mesmo vai entender que essa parte é contra, que essa parte é a favor, ok? Então, continuando. Por isso que a argumentação é muito importante, ok? Geralmente, os artigos de opinião são vinculados no meio de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais, revistas e abordam temas da atualidade. Gente, outra coisa, professora, não gosto de ver revista, não gosto de ver jornal. Só fala morte, só fala isso. Olha, deixa eu te falar a realidade. Eu sempre falo, assiste 3 jornais diferentes. Eu até falo isso, 3 jornais diferentes, a mesma notícia, uma notícia. Olha uma notícia do coronavírus, vamos supor, no jornal, vamos falar no jornal, né, no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal do SBT, ok? E se você conseguir ler no jornal, se você conseguir, porque hoje em dia no celular é muito prático para você ler jornais, você receber, por exemplo, o Popular, a Folha de São Paulo, outros como Opção, Jornal daqui também é um linguajar mais fácil, mas pega um mesmo assunto em vários jornais. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, mas não é por metideza, não, é por conhecimento. Eu gosto sempre de ler os jornais, que em espanhol, o El País, que é focado no nosso país, tem o El País para o Brasil, né? O El País para a América Latina, tem o El País no Uruguai, tem a prensa argentina, tem vários outros que eu leio também na Argentina, tem El Mundo, tem El País da Espanha, tem jornais, tem o New York Times, quem gosta do inglês, pode ler lá, ajuda até na outra língua estrangeira. Tem o London, né? Tem vários jornais, tem jornais assim para o mundo inteiro que você pode ter um acesso e ler. Então façam isso, tá? Procurem uma mesma notícia de várias formas, que vocês vão ver que eles têm uma forma, um editorial, alguns têm artigo até de opinião, que vai aparecer um assunto de várias maneiras diferentes. Por isso que é muito importante ler. Ler sobre o tema, ver notícias sobre o tema e formar a sua própria opinião. Não quero que você fale, o Jornal Nacional tem razão, o Jornal da Record tem razão. Não, leia uma mesma notícia em vários jornais diferentes e pesquisa, lógico, vê com doutores de universidade, vê as pesquisas nas universidades, porque são pessoas que fazem pesquisas sérias, e vê, aí depois você cria
ver a sua própria opinião, ok? Aí, nesse sentido, o seu próprio argumento, embasado, logicamente, em outras opiniões de estudiosos, mas é assim. Qual que é a característica de um artigo de opinião? Textos escritos em primeira ou terceira pessoa, geralmente terceira pessoa para deixar mais imparcial, né? Uso de argumentação e persuasão, ou seja, você vai persuadir sutilmente. Geralmente são assinados pelo autor. Produções vinculadas em meios de comunicação, jornal, blogs, né? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. O que é isso? Linguagem objetiva, falar claramente, subjetiva, escrever entre linhas. Talvez ele vai dar a opinião dele, mas você nem vai sentir. Abordam temas da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo. Bom, esses títulos polêmicos e provocativos, aqui eu vou dar uma polêmica, mas não façam polêmica com a minha pessoa, ok? Por exemplo, deixa eu ficar aqui assim, pronto, que eu tampo o sol ali. Por exemplo, agora está uma grande assunto no momento, a cloroquina, né? Cloroquina. Serve ou não serve? Quem tem que dizer? Os doutores sobre o assunto, né? E o que a comunidade acadêmica fala sobre isso, né? Pode usar, não pode usar até chegar, né? Então, assim, são assuntos polêmicos, mas que a gente tem que pesquisar para poder dar uma opinião, ok? Ah, eu acho que tem sim e tal. Não, mas não é assim, né? Vamos observar, vamos buscar estudiosos do mundo, vamos buscar a questão do coronavírus, não só aqui no Brasil, não só aqui no nosso estado, mas no mundo, como é que estão fazendo, o que está acontecendo, né? Então, são assuntos polêmicos. Estrutura. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos, argumentação. Introdução, apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Não precisa soltar linha. Eu não sei de onde que alguns de vocês tiraram que tem que soltar a linha da introdução para o desenvolvimento e depois para a conclusão. Por favor, não solte em linha. Introdução de 3 a 5 linhas. Desenvolvimento, aí vai, né, vamos de 10 a 15 linhas ou menos, dependendo do seu texto. E a conclusão de 3 a 5 linhas também. Então, assim, é bem, né? Tem, lógico, artigos de opinião que são maiores, em revistas, são 2, 3 páginas, mas esse é um outro momento, ok? E outra coisa, primeiro, título. O título não pode ser igual ao tema. O tema, por exemplo, coronavírus, né? Eu posso colocar um tema que tenha relação, um título que tenha relação com o tema. Coronavírus no mundo, coronavírus no Brasil. Como está sendo tratado o coronavírus no estado de Goiás? Entenderam a diferença? Aí sim, eu solto uma linha do título para a introdução. A introdução eu vou apresentar do que eu vou falar. Vou falar do coronavírus no estado de Goiás, de qual período, de qual momento, o que está acontecendo, beleza. Informei o leitor sobre o meu texto. Desenvolvimento, a interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos. Então, eu começo a ir lá, eu trago as minhas fontes, as universidades que eu pesquisei, aí eu vou trazer as pesquisas, os dados, eu vou trazer também exemplos, né? Eu posso trazer de outros países, posso trazer tudo, mas tudo documentado. E lembra, se eu estou pegando uma parte de um texto que não é meu, eu tenho que colocar entre aspas e eu tenho que citar esse autor. Olha, eu estou pegando isso aqui de tal lugar, porque senão é plágio, e plágio é do mal. Plágio não pode, é cópia de texto dos outros, ou pegar um texto e se apropriar, falar que é seu, não pode, errado. Então eu falo, ó, de acordo com o doutor, de acordo com a pesquisa da Universidade Federal sobre as máscaras, né? Ou de acordo sobre a pesquisa do doutor fulano de tal, sobre a cloroquina, que sejam vários assuntos, né? Então, e tem que. Aí você fala, eu sou a favor de usar. Beleza. Levanta todos os seus argumentos a favor de usar. Porque eu uso, nós podemos usar para essa maneira, para aquela, papapá, segundo tal universidade, segundo o doutor e tal. Mas sempre coloca pelo menos um, contra a sua opinião. Não. Mas tem alguns doutores que falam que não é um momento adequado, que tem efeitos colaterais.
para contrabalancear e o seu texto ficar equilibrado. A conclusão, opinião, finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o texto proposto. Porque você levantou uma temática, problema, vamos supor, da cloroquina, usar ou não usar no meio, né? Você levantou esse problema, situação, problema. Aí você vai resolvendo de acordo com o texto, e no final você pode dar a sua opinião, mas e concluir o texto e concluir o problema. Qual é a melhor forma de resolver isso, né? Então, aí você dá a forma melhor para a sua opinião. Outra coisa, como fazer o artigo de opinião passo a passo. Primeiro, escolha a definição do tema. Para fazer um artigo de opinião, o tema, antes de mais nada, deve estar definido. Ele é assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Já existe uma pauta definida ou é um tema livre de um trabalho escolar. Porque eu posso falar, não, escolha um tema. Aí, de repente, você quer falar sobre racismo, você tem que falar, de repente, você quer falar sobre aborto. Não, professora, eu quero falar sobre doenças tropicais, sobre a dengue. Você pode falar sobre gravidez na adolescência, tem tantos assuntos, o bullying na escola, ou as redes sociais em tempos de pandemia, as lives que os cantores estão fazendo em tempo de pandemia, beleza, tudo bem. Observação, tema e título são duas coisas diferentes. O primeiro é o assunto e o segundo é o nome que se dá dado ao texto, foi o que eu disse, né? Como fazer um artigo de opinião passo a passo 2? Pesquisa, busca de argumentos. Não basta saber qual o tema e não pesquisar argumentos sobre ele. Sendo um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Para isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros da biblioteca ou nos sites da internet, devem ser o primeiro passo para escrever um artigo de opinião. Anote tudo que for interessante e vá aos poucos construindo e dando corpo ao texto. Mas não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar dos outros. Por isso é considerado plágio. Recorte do tema. Note que podemos falar muitas coisas sobre racismo no Brasil, por exemplo, a origem, a história e alguns casos, o racismo na atualidade. Assim, é essencial fazer um recorte para focar somente em algum aspecto do tema. Isso torna mais fácil e facilita a escrita do texto, evitando se perder em tanta informação. Gente, porque assim, vou falar sobre o coronavírus. Nossa, tem muita coisa para falar, né? Então eu recorto um pedaço. Não, eu vou falar o coronavírus no estado de Goiás. Esse mês é muita coisa, porque o estado é muito grande. O coronavírus na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Ele já recortou tanto, né? Seleção. Agora que o recorte já foi definido, a seleção do material que seja utilizado fica mais clarificada. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar. Se necessário, a bibliografia no final do texto. Importante ressaltar que a seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema. Lógico, você não vai falar, por exemplo, os crimes cibernéticos. Bom, os crimes cibernéticos começaram já tem um tempo agora, pouco tempo atrás, né? Então, produção do texto. De acordo com a estrutura do texto, de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão, é a hora de produzir o texto em linguagem formal. A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível. A coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre as frases, períodos e parágrafos, os chamados conectivos. Já a coerência faz referência à lógica das ideias expostas nos textos. Gente, comecei falando sobre cacau, a história do cacau, do chocolate, né? Aí a gente tem que contar que o cacau nasceu lá no México, né? Que o cacau, os índios astecas, aí chegou os espanhóis pegaram, levaram aquele licor de cacau para a Europa, que chegou na Suíça, que adoçaram com açúcar e leite, que virou hoje o que nós conhecemos como chocolate, que é muito delicioso. Beleza. Se eu estou falando de toda essa tradição do cacau, aí eu viro e falo assim, não, agora vamos falar de abobrinha. A não ser que a abobrinha, se você for fazer alguma comida exótica diferente, que vai a abobrinha junto com o cacau e chocolate, tudo bem. Do mais, o que a abobrinha tem a ver com chocolate até esse momento?
Entenderam? Então, para não ficar aquele carro, né? Verdade? Então, é isso. Dica. Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de opinião é estar familiarizado com sua estrutura. Para isso, ler diversos artigos destes gêneros em jornais, revistas, por exemplo, ou blogs, né? Contudo, não basta ler, é muito importante fazer uma leitura racional e atenta. Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, os desenvolvimentos, os artigos de opiniões do texto e as finalizações. Se necessário, faça notas sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse tipo de texto, ok? Então, lá. Quais são as formas de argumentar? Está aí na nossa página 48. Há várias formas de enfatizar argumentos a fim de persuadir o leitor. Dados estatísticos podem ser empregados para comprovar as ideias que pretendem defender. É importante utilizar os dados estatísticos de instituições confiáveis, tá? Então, por isso que eu falei, universidades. Exemplos podem ser apresentados para mostrar na prática o que se defende na dissertação, demonstrando que a ideia é aplicável. Citação de autoridade. Sempre tem que ter uma citação, entre aspas, ou citação direta ou indireta. É possível transcrever o discurso de autoridades no assunto sobre o qual se pretende discutir. Não adianta ir lá, cortar um pedacinho do texto e vir colocar no seu texto. Ctrl-C, Ctrl-V. Isso não rola. Você tem que colocar ali aquele pedaço, ou de acordo com a sua ideia, e falar, olha, segundo o autor fulano de tal, ele diz isso, eu concordo com ele, ou vem reforçar as nossas ideias, porque dessa forma, né? Então aí você vai dissertando junto com a opinião dele, mas deixa a parte dele, põe a parte sua, não corta só pedaço de texto e coloca nele, ok? Gente, eu vou parar por aqui. Eu vou ver aqui, ó. Tinha até um exemplo aqui, ó, de trecho de artigo de opinião sobre educação, né? Que é para vocês verem, mas na próxima aula, não, na próxima videoaula, eu trago esse finalzinho para vocês sobre esses exemplos de artigos de opinião, ok? Não esqueçam de ler o nosso livro, Os Donos da Rua, porque aqui é um assunto muito bom e muito interessante. Ok, muito obrigada e até a próxima aula.